Sabe aquela expressão "isso é um clássico" para dizer que aquilo sobrevive ao tempo? Tipo um filme clássico? Pois é, na política há casos clássicos também. Casos emblemáticos, histórias que vão sobrevivendo ao longo do tempo, ganham espaço no imaginário popular, viram sinônimos de algo. Aí basta fazer referência ao episódio e pronto. Quem entende do assunto sabe logo do que se trata. Pois bem, no episódio de hoje, o 47º, a mosca vai pousar em uma sopa com uma receita clássica para a gente refletir sobre corrupção, escândalo, democracia, mas sobretudo narrativa. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossas notificações. Dúvidas e sugestões? É só deixar aqui embaixo nos comentários. E se você quiser ouvir a mosca no formato de podcast, ela está disponível em vários agregadores. Certo? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. É curioso como algumas expressões se tornaram comuns e muita gente nem pensa na origem delas para usar, né? O sufixo gate, por exemplo, passou a ser usado em muitos casos de corrupção ou escândalos políticos. Não faz muito tempo, teve o FIFA Gate e mais recentemente o Covaxin Gate, como alguns começaram a chamar. Só para citar aí 2 exemplos. Esse sufixo gate começou a ser usado, obviamente, depois do escândalo do Watergate. Curiosamente, porém, o nome Watergate, se traduzido, nada tem a ver com corrupção ou desonestidade. E o escândalo político recebeu esse nome porque há em Washington um complexo de escritórios e apartamentos chamado Watergate. Nele ficava, na década de 1970, o Comitê Nacional do Partido Democrata, local que foi invadido por 5 homens na noite de 17 de junho de 1972, sendo o ponto de partida para a investigação que resultaria na renúncia de Richard Nixon anos mais tarde. E mesmo que muita gente saiba de tudo isso, não são poucos os que pensam que Nixon renunciou em função da invasão ao Watergate, cujo objetivo era instalar alguns grampos telefônicos e copiar documentos do Partido Democrata. Na realidade, a invasão levou 2 jornalistas do Washington Post a investigar o ocorrido. Bob Woodward e Carl Bernstein, que eram da área que cobria crimes no jornal, não sabiam, mas eles estavam diante de um grande esquema de espionagem que inclusive agiu para trocar o candidato que enfrentaria Richard Nixon na eleição daquele ano. Apesar das denúncias iniciais, no entanto, Nixon foi reeleito após enfrentar George McGovern, um democrata considerado mais fraco que Edmund Muskie, alvo principal do Watergate, como revelou os jornalistas. Aliás, Nixon, segundo alguns analistas, ganharia naquele ano de qualquer jeito, o que torna a história toda mais incrível e o tal esquema inútil. De fato, a vitória de Nixon foi arrasadora. Ele foi reeleito vencendo em 49 dos 50 estados americanos. Perdeu apenas em Massachusetts e na capital Washington. Mas o Watergate não é apenas um escândalo de corrupção ou de espionagem, como talvez alguns possam supor. Ele é sobretudo um ataque ao processo democrático americano. Isso porque, quando se usa de artimanhas e dinheiro para alterar um candidato, colocando em seu lugar um oponente considerado mais fraco, ou quando se busca informações sigilosas do adversário para vencer custe o que custar, a vítima dos ataques acaba sendo todo o processo democrático e não apenas o partido atacado, certo? E tal percepção foi um dos ingredientes que levaram à renúncia de Nixon em 1974. O envolvimento do presidente no escândalo não era apenas o de alguém que sabia da espionagem e do esquema, mas, sobretudo, o de alguém que estava colocando em risco o processo democrático do país. Pois bem, acho que vocês já entenderam onde a gente vai chegar, né? Em 2020, Donald Trump passou a dizer que havia fraude no processo eleitoral americano. Quando as urnas foram abertas, Trump não aceitou o resultado. Ao contrário, tentou judicializar a questão. Derrotado na justiça, resolveu que Mike Pence, à época vice-presidente e, portanto, presidente do Senado, segundo a Constituição americana, poderia simplesmente declarar a nulidade dos votos no dia da validação do resultado, 6 de janeiro. Na manhã daquele dia, Trump ainda tentou fazer com que seus apoiadores, que estavam em Washington, pressionassem os congressistas, e Pence para exercer seu plano. E aí você pensa, como? A ideia de Trump era de que o presidente do Senado teria poder para simplesmente descartar votos eleitorais de Biden. Não custa lembrar que lá, nos Estados Unidos, a votação é indireta, ou seja, os eleitores elegem delegados que votam no colégio eleitoral
e a validação dos votos é feita em uma cerimônia que acontece no dia 6 de janeiro no Capitólio. Tal cerimônia é apenas uma formalidade. Pence sabia muito bem disso, mas Trump pensava de outra forma. O então presidente acreditava que se apenas um estado americano tivesse a votação invalidada, haveria caos no processo de validação dos votos. E caos era exatamente o que ele queria. O que fez Mike Pence? Como a gente bem sabe, validou os votos e não abriu espaço para as manobras trumpistas. Assim, parece claro que tanto o Congresso americano, na década de 1970, que julgou Richard Nixon, quanto Mike Pence decidiram por defender a democracia americana. No entanto, a realidade é que a conjuntura política se alterou muito ao longo dos anos que separam Watergate daquele 6 de janeiro de 2020. A percepção sobre os escândalos, a opinião pública e, sobretudo, a ideia de que as narrativas podem vencer a verdade ganharam espaço. Que um presidente tente melar o processo eleitoral ou atue contra a democracia é algo que os países precisam aprender a lidar. Isso sempre pode acontecer. O que espanta é que tanta gente esteja se convencendo de que as teorias conspiratórias são reais. Trump, obviamente, foi derrotado na eleição. A justiça não deu um ganho sequer ao ex-presidente. Depoentes na comissão que a Câmara montou para avaliar a tentativa de invasão do Capitólio, naquele 6 de janeiro, têm corroborado essa ideia. William Barr, procurador-geral na gestão trumpista, chegou a dizer para a comissão que disse ao então presidente que essa ideia de fraude eleitoral era uma loucura e que ele estava, abre aspas, prestando um desserviço ao país, fecha aspas. That the claims of fraud were bullshit. Rusty Bowers, presidente republicano da Câmara dos Representantes do Arizona, disse que ouviu de Rudolph Giuliani, um dos principais advogados de Trump, que eles tinham muitas teorias, mas não tinham as evidências. Além desses depoimentos, a comissão tem deixado claro que há indícios inclusive de que o próprio presidente Trump teria ciência de sua derrota, ainda que seu discurso fosse no sentido contrário. E por que disso tudo? Pela narrativa. E nesse campo, não podemos dizer que ele não atingiu seu objetivo. Mesmo diante de fatos variados que contestam a teoria de Trump, mesmo diante de decisões judiciais e depoimentos, mesmo diante de tantos que, a despeito de suas preferências eleitorais ou partidárias, se colocam como defensores do processo eleitoral, muitos americanos seguem acreditando na fraude, ainda hoje. E não apenas isso. Trump segue sendo um forte candidato para 2024 e boa parte dos republicanos, inclusive parlamentares, seguem a seu lado, defendendo inclusive suas teorias conspiratórias contra a eleição. Se vivo, Nixon talvez invejasse Trump. Isso porque se Richard Nixon tivesse a seu lado uma narrativa que convencesse parte da população a deixar de lado a verdade para defendê-lo, talvez ele nunca tivesse tido que renunciar naquele 8 de agosto de 1974. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Antes da gente terminar, algumas dicas para quem ficou interessado pelo Watergate e por tudo que foi discutido hoje aqui. O escândalo do Watergate deu origem a um livro chamado Todos os Homens do Presidente e que foi adaptado para o cinema com o mesmo título e está disponível na HBO Max. Além dele, na Netflix você encontra um documentário intitulado O Efeito Martha Mitchell. Ele narra a atuação de Martha, esposa do então procurador dos Estados Unidos, John Mitchell, que foi taxada de louca por fazer denúncias contra a gestão Nixon durante o escândalo do Watergate. Por fim, retomando uma dica que eu dei no episódio 21, vale ver 4 Hours at the Capitol, que mostra a invasão do Capitólio por dentro naquele 6 de janeiro de 2020. Certo? Por hoje é tudo. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. Certo? A mosca volta na semana que vem.